Ezequiel capítulo 30. Um dia triste para o Egito. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, profetize e transmita esta mensagem do Senhor soberano. Chorem e lamentem por esse dia, pois o dia terrível se aproxima, o dia do Senhor. É um dia de nuvens densas, um dia de desespero para as nações. Uma espada virá contra o Egito, e o chão se cobrirá de mortos. Sua riqueza será levada, e seus alicerces serão destruídos. A terra da Etiópia será saqueada. Etiópia, Líbia, Lídia, toda a Arábia e seus outros aliados serão destruídos nessa guerra. Pois assim diz o Senhor: todos os aliados do Egito cairão, e acabará o orgulho de seu poder, desde Migdol até Assuã. Serão mortos pela espada, diz o Senhor soberano. O Egito ficará desolado, cercado por outras nações desoladas, e suas cidades ficarão devastadas, cercadas por outras cidades devastadas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver incendiado o Egito e destruído todos os seus aliados. Naquele dia enviarei mensageiros velozes em navios para aterrorizar os confiantes etíopes. Grande angústia se apossará deles no dia da inevitável destruição do Egito. Pois assim diz o Senhor soberano: pelo poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, acabarei com as multidões do Egito. Ele e seus exércitos, os mais cruéis de todos, serão enviados para destruir a terra. Guerrearão contra o Egito, até que o chão fique coberto de mortos. Secarei o rio Nilo e venderei a terra a homens maus. Pelas mãos de estrangeiros, devastarei a terra do Egito e tudo que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano: despedaçarei os ídolos do Egito e as imagens em Mênfis. Não restarão governantes no Egito. O terror se espalhará por toda a terra. Destruirei o sul do Egito, incendiarei Zoan e trarei julgamento contra Tebas. Derramarei minha fúria sobre Pelúsio e a fortaleza mais poderosa do Egito e exterminarei as multidões de Tebas. Sim, incendiarei todo o Egito. Pelúsio se contorcerá de dor. Tebas será despedaçada e Mênfis viverá em constante terror. Os jovens de Heliópolis e de Bubastis morrerão na batalha, e as mulheres serão levadas como escravas. Quando eu quebrar a força arrogante do Egito, também será um dia de trevas para Táfnis. Uma nuvem escura a encobrirá, e suas filhas serão levadas como prisioneiras. Assim, trarei grande castigo sobre o Egito, e eles saberão que eu sou o Senhor. Os braços quebrados do faraó. Em 29 de abril, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Seu braço não foi enfaixado para sarar, e também não foram postas talas para fortalecê-lo, de modo que pudesse segurar uma espada. Portanto, assim diz o Senhor soberano: eu sou o inimigo do faraó, rei do Egito. Quebrarei seus dois braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair de sua mão. Espalharei os egípcios entre nações do mundo inteiro. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei minha espada em sua mão, mas quebrarei os braços do faraó. Ele ficará caído, mortalmente ferido, gemendo de dor. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, enquanto os braços do faraó pendem inúteis. E quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a levantar contra o Egito, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios entre nações do mundo inteiro. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel,
capítulo 31. O Egito é comparado à Assíria derrotada. Em 21 de junho, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita esta mensagem ao faraó, rei do Egito, e a todas as suas multidões. Quem é comparável a você em grandeza? Veja a poderosa Assíria, que antes era como um cedro do Líbano, com lindos ramos que davam muita sombra, e cujo topo alcançava as nuvens. Fontes profundas a regavam e o faziam crescer e ficar viçoso. A água corria à sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do campo. Elevou-se acima de todas as árvores que havia ao seu redor. Cresceu e deu ramos longos e espessos, pela fartura de água em suas raízes. As aves se aninhavam em seus ramos, e os animais selvagens davam crias à sua sombra. Todas as grandes nações do mundo viviam sob seus galhos. Era forte e belo, com ramos amplos que se espalhavam, pois suas raízes eram profundas e chegavam às fontes de água. Nenhum outro cedro no jardim de Deus se comparava a ele. Nenhum cipreste tinha ramos como os dele. Nenhum plátano tinha galhos semelhantes. Nenhuma árvore no jardim de Deus era tão bela quanto ele. Fiz esse cedro tão lindo e lhe dei folhagem tão magnífica, que ele era motivo de inveja de todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. Portanto, assim diz o Senhor soberano: porque o Egito se tornou orgulhoso e arrogante, e se elevou tanto acima dos outros, e seu topo chegou até as nuvens, eu o entregarei a uma nação poderosa, que lhe dará o que merece por sua maldade. Sim, eu já o rejeitei. Um exército estrangeiro, o terror das nações, o derrubou e o deixou caído no chão. Seus ramos eram espalhados entre os montes e os vales da terra, e todos que viviam à sua sombra foram embora e o deixaram ali jogado. As aves pousam em seu tronco caído, e os animais selvagens descansam entre seus ramos. Que nenhuma árvore de outra nação exulte com orgulho de sua prosperidade, ainda que seja mais alta que as nuvens e muito bem regada, pois todas estão condenadas a morrer, a descer às profundezas da terra. Cairão na cova com todo o resto do mundo. Assim diz o Senhor soberano: quando a Assíria desceu à sepultura, fiz as fontes profundas ficarem de luto. Detive o curso de seus rios e sequei suas muitas águas. Vesti o Líbano de preto e fiz as árvores do campo murcharem. Fiz as nações tremerem de medo ao som de sua queda, pois a enviei para a sepultura junto com todos que descem à cova. E todas as outras árvores do Éden, as mais belas e excelentes do Líbano, aquelas cujas raízes descem até as águas profundas, se consolaram nas profundezas da terra. Seus aliados também foram todos destruídos e morreram. Todas as nações que tinham vivido à sua sombra desceram à sepultura. Ó Egito, a qual dessas árvores do Éden você comparará sua força e sua glória? Você também será lançado nas profundezas, junto com todas essas nações. Ficará caído no meio dos rejeitados, que morrerão à espada. Esse será o destino do faraó e de todas as suas multidões. Eu, o Senhor soberano, falei.